Paz e graça para você ligado nessa emissora, como toda sexta-feira, com a graça de Deus, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só, Entrevista. E hoje a entrevista vai focar num dos temas mais incompreendidos e desobedecidos dos evangelhos. Nós vamos falar sobre a ética do reino de Deus. Em primeiro lugar, a maioria de nós cristãos nem nos lembramos que Jesus é rei e reina. A gente está esperando ele vir para reinar, mas ele já é rei e já reina, né? Sentado à destra da majestade nas alturas, como diz o Novo Testamento. Segundo lugar, se ele é rei e ele tem o reino, esse reino tem uma lei. Normalmente a gente chama a lei de ética, né? Você sabe qual é a ética do rei Jesus? É o amor. Esse é um bom resumo, mas em termos práticos diz muito pouca coisa. Jesus estabeleceu a sua ética, a ética do seu reino, de forma muito explícita, com exemplos bastante candentes, que estão no famoso Sermão do Monte. Talvez o trecho mais conhecido dos evangelhos e o menos compreendido e obedecido. Para nos esclarecer sobre a ética do reino, trouxemos um pastor que é advogado, entende lei, entende ética, pastor Jonatas Rodrigues, né, da Igreja Maravilhas de Jesus. Seja muito bem-vindo, pastor. Um prazer, um privilégio muito grande revê-lo. Estava com saudades. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Heber. A alegria é minha, o prazer é meu. O Senhor, para mim, é um exemplo, né? Eu sempre falo na minha casa com admiração sobre a sua pessoa. Eu comecei aqui no Vejam Só em 2014, né? E o Senhor sempre aqui dando para nós uma aula do que é ter equilíbrio entre as partes, né? Eu sempre falo, o reverendo Heber é uma pessoa muito equilibrada, porque a gente sabe que ele tem um pensamento, mas ele consegue, de certa forma, equilibrar os pratos ali e trazer um debate muito equilibrado e gostoso de se ver. Isso é muito importante. Pastor, onde fica a sede da Igreja Maravilhas de Jesus? E por que ela tem esse nome tão diferente? Então, a nossa sede está hoje localizada na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, aqui no centro de São Paulo, né, há muitos anos ali. E esse nome foi justamente naquele período em que houve a segunda onda do pentecostalismo no Brasil, e o pastor Anel Silva, que foi o fundador do ministério, ele era presbiteriano, inclusive, né? E fundou uma igreja pentecostal. E ele era uma pessoa que tinha muitos dons espirituais, dom de maravilhas mesmo. Muitas pessoas hoje, inclusive até hoje, na sede, quando pessoas vão lá visitar, e elas continuam testemunhando: olha, minha avó foi curada aqui, meu tio foi curado aqui. Então ele tinha realmente um dom genuíno de maravilhas. Ele orava pelas pessoas e muitas eram curadas, né? E com isso surgiu, né, a Igreja Maravilhas de Jesus. E o nome é comprido, né? Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus. Mas hoje nós, para facilitar, nós usamos Igreja Maravilhas de Jesus. E por que o independente? Então, na época, ele teve alguns problemas, né? No início, né? A igreja cresceu muito, teve alguns problemas de pessoas que criaram facções, né? E Desde aquele tempo já desde tinha, que né? já tinha. Então, é um problema ético também, né? Então, aí com isso, ele terminou colocando independente para diferenciar, porque tinha pessoas que estavam saindo e usando o nome, né? Igreja Maravilha de Jesus, assim, sem autorização, assim, se espalhou o nome, né? Então, ele colocou esse nome na época, né? Para fazer uma diferenciação. Eu sempre digo, né, inclusive para o irmão, né? A minha mãe acompanhava os programas do pastor Leonel na rádio, né? Eu não tenho certeza se era a Rádio São Paulo, mas ainda era AM, não tinha FM, né? Eu lembro do nome da igreja, tudo por causa da minha mãe. E já que estamos falando de comunicação, você que está nos assistindo pelo YouTube, a gravação do programa Vejam Só é transmitida em tempo real para o YouTube, pelo canal do YouTube, né, o programa Vejam Só. E se você estiver nos assistindo, pode e deve participar. Mande sua pergunta, seu comentário que a gente coloca aqui no ar, tá bom? É só mandar aí por nosso Facebook ou por Instagram
que a gente coloca aqui no ar. Muito bom. Deixa eu pôr no... sim, pastor Jonatas. A igreja do irmão fica localizada bem na Praça da Sé, né? Em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, também da Sé. É verdade. É do outro lado, né, Do outro da praça. lado. Os horários de culto lá. Então, hoje nós estamos com horário de culto às quarta-feiras, meio-dia a 1h, e todos os dias a igreja fica aberta, de segunda a quinta, né, das 9 da manhã às 15h30, para orar pelas pessoas, aconselhamento, e aos domingos às 10 da manhã, das 10 às 11h30 da manhã, aos domingos. Tá ótimo. Continua do lado do Poupa Tempo. Do lado do Poupa Tempo ali, grudadinho. Você que vai ao Poupa Tempo, reserve um tempo para ir orar, já que a igreja está aberta. Fica aberta e é o dia inteiro pessoas indo para orar, receber oração, pedir aconselhamento. Que legal. O dia inteiro. Muito bom. A viúva do pastor Leonel é a irmã Marta. Missionária Marta Silva. Ósculo santo aí para a missionária Marta Silva. Amém. Um dia ainda vou fazer uma visitinha lá. Vai sim, com certeza será uma honra. Tá bom. Depois vamos convidá-lo oficialmente numa reunião de obreiros. Quem Os sou irmãos vão ficar muito felizes em recebê-lo lá. Quem sou eu? Vamos lá, vamos para a nossa enquete. Você crê que a ética ensinada no Sermão da Montanha é factível no mundo de hoje? Vamos às respostas: sim, ou então não, ou desconheço, tá? Depois eu digo qual que é a minha resposta. Você vota e no fim do programa, dessa edição aqui, a gente confere o resultado parcial. Pastor, por que o senhor identifica o Sermão do Monte com a ética do reino? Perfeitamente, Cocarelli. Ali, Cristo, ele escreve o maior tratado ético de todos os tempos. A ética, ela nasce no coração de Deus. E Cristo é justamente a encarnação da ética moral que o Senhor espera de cada um de nós. Tanto que o Senhor Jesus, ele diz naquele sermão que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E ele traz ali vários ensinamentos, regras de ouro, por exemplo, façai aos homens aquilo que quereis que eles vos façam. Então, o Senhor Jesus traz de forma clara que ele veio também para trazer um ensino ético para as nações. E o Senhor Jesus também, em Mateus 28, ele fala para nós irmos pregarmos, batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinarmos todas as coisas que ele nos tem dito. E o Sermão do Monte foi uma orientação clara, direta de como devemos nos portar nos dias que nós estamos vivendo. E ele é um sermão que, digamos, é atemporal. Ele se aplica a qualquer circunstância, a qualquer nação e em qualquer tempo. E aí a gente já tropeça numa dificuldadezinha, né? Talvez dificuldade grande. Na versão de Mateus, lá de capítulo número 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente vai para a versão de Lucas, ele fala, bem-aventurados vós os pobres, né? Porque vosso é o reino dos céus. Por que a diferença? O sentido, eu entendo claramente que se trata de, quando se diz pobres de espírito ou pobre, é o mesmo sentido de alguém que se acha pobre, se sente pobre espiritualmente, dependente de Deus. É a dependência total de Deus. É como o salmista Davi, ele declarou, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, ele era um rei. Ele era um rei. Ele podia falar, eu sou independente, não preciso de ninguém. Mas ele reconhecia a sua dependência em Deus. Então, é nesse sentido, não no sentido que muitas pessoas entendem, que para entrar no reino dos céus você tem que ser pobre materialmente, você tem que ser uma pessoa miserável, que os ricos não vão entrar no reino dos céus, não é nada disso. O ensino ali é justamente sobre a nossa dependência espiritual em Deus, a sede de Deus, né? Nesse sentido. Agora, a questão, voltando a falar da ética, pelo que o irmão falou agora há pouco,
Jesus faz uma explanação de exigências éticas, inclusive tanto quanto radicais. Se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, ele usa várias palavras bem radicais, né? Por que exigências éticas? A minha pergunta tem o seguinte alvo, pastor. A maioria dos cristãos, perdão, a maioria dos ímpios e boa parte dos cristãos tem uma visão de Deus, de um Deus bondoso, caridoso, compreensivo, tipo vovô. Pois é. É verdade. Deus, ele é misericordioso, ele é compreensivo. E eu acredito assim que Deus, além de tudo isso, misericordioso, compreensivo, ele também é justo, né? Deus, ele é justiça. Então ele espera de cada um de nós também um padrão nesse sentido de sermos justos, de andarmos de acordo com o que ele nos ensina. Então é esse o sentido em que o Senhor Jesus aponta. Na verdade ali é como se fosse um padrão desejável. O Senhor coloca para nós um padrão desejável. Ele sabe que muitas vezes, por motivos que são variados, nós vamos falhar. Nós vamos falhar, nós vamos cair. Por isso que é a graça, né? Nós somos salvos pela graça. Ninguém vai ser salvo porque cumpriu um padrão ético desejável, mas também, ao mesmo tempo, Deus espera que aqueles que são salvos procurem andar de acordo com um padrão ético desejável. Então, é esse o ensino que a igreja hoje tem que trazer. Eu acredito que a igreja era uma voz profética nessa geração. Assim como Cristo nos ensinou, nós devemos ensinar. O que Deus espera de cada um de nós? Quais são as mudanças que o Senhor espera? Nós vemos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo também fala sobre as obras da carne, né, os frutos do Espírito. Então, ele entende que existe uma guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra entre a carne e o Espírito. E ele espera que nós nos rendamos ao Espírito, para que possamos andar de acordo com os padrões divinos. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que o cristão ele se rende ao Senhor, ele se torna a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida nesse sentido de nos modelar. E cada dia que você medita nas Escrituras, as Escrituras vão trazendo mudanças na nossa vida. A oração, o padrão de comportamento vão mudando na nossa vida de acordo com o que nós vamos aprendendo com o Senhor. A palavra de Deus fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então ali o Senhor Jesus, ele põe para nós um padrão, mas ele sabe que nós não iremos cumprir aquele padrão facilmente. É preciso renúncia, é preciso negar a si mesmo, é preciso querer obedecer ao Senhor. Esse é o sentido. Mas tem umas coisas que ele pede que, pastor, misericórdia. Sério. Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. A ideia é deixar-se ser agredido de novo? Então, a ideia ali, na minha visão, não é a questão assim, prática física da agressão. Até porque você e eu temos hoje, pela própria lei, né, direito de legítima defesa, por exemplo. Uhum. Mas é no sentido de você não ficar revidando, porque violência gera violência. Então, por exemplo, alguém que foi ofendido de uma forma muito grave. Se você revida aquela violência na mesma força, isso vai criar um ciclo, vai criar um problema imenso, é o que nós temos visto hoje, né? Hoje, os problemas éticos começam dentro de casa. Por exemplo, o desrespeito. Uhum. Quando ocorre um desrespeito, por exemplo, entre o pai e o filho. Hoje nós vemos, infelizmente, né, parricidas. Então, filhos que matam os pais, irmãos que matam irmãos. Nós vemos que isso veio lá desde Caim, né? Começou ali no Jardim do Éden, é uma coisa antiga. Então, Deus ele espera de nós um comportamento ético nesse sentido, de que nós devemos aprender a perdoar.
Então, o perdão, também a justiça, a misericórdia, a humildade faz parte do caráter do verdadeiro cristão. Então, quando alguém é ofendido, eu sempre costumo dizer na igreja para os irmãos: irmãos, quando você é ofendido por alguém, você tem que se colocar num padrão elevado de pensar: essa pessoa não sabe o que está fazendo. Ela está ofendendo porque é o limite dela. Ela não tem assim, a capacidade de compreender, de entender que ela está sendo inadequada, que ela está sendo uma pessoa violenta, que ela está sendo uma pessoa desrespeitosa. Então, você que tem um padrão superior de comportamento, você tem que agir com classe, com amor e tolerar aquela pessoa, perdoar até mesmo a ofensa que ela tem feito a você. Esse é o padrão que o Senhor espera nesse sentido de dar a outra face. Um pouquinho antes ele falou: bem-aventurados os misericordiosos, né? Misericordioso. Porque eles alcançarão misericórdia. É o meu consolo, né? Quando eu tenho severos problemas com ser usurpado, né? Principalmente no trânsito. Eu moro estava contando para você, né? Moro numa cidadezinha pequena que não tem semáforo. Em compensação, né? Tem um monte de motorista usurpador. Ele vem pelo outro lado, pelo lado errado, e te fecha, tomando a tua vez. E isso me deixa louco da vida. E o versículo que eu mais me lembro é esse aí: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como eu preciso muito de misericórdia, então eu tento ser, poucas vezes eu consegui, mas eu tento ser misericordioso, né? Então, a ideia não é permitir ser agredido, é não revidar, é isso? Exatamente. O exemplo que o senhor está dando é perfeito. Hoje o trânsito, principalmente em São Paulo, é uma guerra, é uma guerra. Então, um fecha daqui, outro fecha dali. E quantas vezes você é ofendido no trânsito? Eu já passei por isso, ser ofendido no trânsito, porque alguém entendeu que você fechou ele, ou algo desse tipo. Teve uma vez que eu parei eu fui mudar de faixa e eu olhei no retrovisor. Isso na Radial Leste. Olhei no retrovisor, eu vi que não tinha veículo nenhum e eu mudei de faixa. Não sei por que cargas d'água apareceu um camarada lá e veio buzinando e gritando e xingando, falando que eu tinha fechado ele. Eu falei: não, não te fechei, você me fechou sim. E começou a xingar, e xingou minha mãe, e xingou isso, xingou... E foi andando e querendo me fechar também um período. Eu falei: meu Deus, se eu for entrar nessa onda desse camarada e for agredir ele também, eu sei que hoje vai ter uma tragédia. Então eu falei: Senhor, me dá graça, entrego ele nas suas mãos e vamos que vamos. Até uma hora ele cansou e foi embora. Agora imagine se eu tivesse revidado da mesma maneira que ele, xingado também a mãe dele, eu saído do carro para agredi-lo. Talvez teria sido uma tragédia naquele dia, não teria, ou ele não voltado para casa, ou eu, ou algo desse tipo. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus, quando ensina a questão da ética, é para o nosso próprio bem, é para que haja uma convivência harmônica, né? Então, por isso que o tema, né, inclusive do livro que eu estou lançando, que é a ética do reino, justamente é nesse sentido, de que nós devemos ensinar as pessoas a andarem de acordo com os princípios de Deus, os princípios bíblicos. Isso tem um reflexo, Cocarelli, no ensinamento. É interessante que as nações que hoje menos têm corrupção é Suíça e Suécia, primeiro e segundo lugar. E interessante, quem evangelizou essas nações? Pois é. Foram os reformadores. Então, com certeza, ficou enraizado ali um ensino ético bíblico. Então, isso traz uma mudança. Por mais que nós achemos que não, o ensinamento traz mudança. A educação traz mudança. Não há a menor sombra de dúvida disso, né? Eu me lembro de quando eu era garoto, muitos não evangélicos queriam ter empregados evangélicos porque sabiam que podiam confiar no caráter dessas pessoas. É verdade. Né? É um negócio assim bem... Isso, hoje não é não bem sei assim, como né? está hoje, né? Mas realmente eu tive já experiências nesse sentido, de empresas que observam isso, comportamento. Teve um caso de um jovem, ele chegou atrasado na empresa. E o patrão perguntou: o que aconteceu? Você chegou atrasado hoje? Aí ele naturalmente falou a verdade. Eu falei: eu perdi a hora mesmo, perdi a hora, eu não consegui chegar no horário.
E o patrão ficou quieto, falou nada, mas depois ele subiu para o escritório e espalhou: aquele rapaz é ético, é honesto. Não passou muito tempo, aquele rapaz foi promovido a auxiliar de diretoria, Uhum. porque o patrão viu que dava para confiar nele. Então, hoje a ética está em extinção, mas é um requisito muito importante para a vida de qualquer pessoa. E a pessoa que vive numa atitude ética, ela é notada. Nós vemos o exemplo, por exemplo, de José do Egito. Uhum. José do Egito, ele tinha uma ética extrema, uma ética a toda prova, porque ele foi vendido como escravo. Se ele fosse uma pessoa que não tivesse ética, ele podia jogar tudo para o alto e falar: eu já estou escravo mesmo, vou viver a vida do jeito que dá. Mas não, ele se manteve um padrão íntegro, ético no seu trabalho na casa de Potifar. Inclusive, ele teve a oportunidade lá, a sua esposa de Potifar tentou seduzi-lo e ele se manteve mesmo sozinho. Então, isso é ética real, verdadeira diante de Deus. Porque a ética, quando é diante dos holofotes, é fácil praticar a ética, porque a pessoa está querendo vender uma mensagem, uma aparência. Mas quando ela realmente vive uma ética real no seu dia a dia, sabendo que a providência divina, Deus, ele na sua divina providência, ele vê todas as coisas. Ele está vendo cada um de nós na nossa vida privada. Então, isso é caráter, né? Caráter é justamente a pessoa viver no privado da maneira que agrada a Deus. E foi o que José viveu, ele deu esse exemplo para todos nós, e com isso Deus o promoveu. Olha que interessante, isso aí vem à tona a lei da semeadura, né? Então ele agiu dessa forma e Deus o promoveu a uma posição que ele estava à altura da ética do reino. Eu acho que uma das funções do Sermão do Monte, que é longo, né? Não são só as bem-aventuranças, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é justamente funcionar como um espelho denunciando as nossas falhas de caráter. Perfeito. Tendo em vista o que o irmão acabou de falar, o caráter é provado quando ninguém está vendo, Exatamente. no secreto, né? Por isso que Jesus ensina a orar no secreto, porque o Pai nos vê e nos conhece no secreto. Verdade. Então, ninguém está vendo, você acha que ninguém sabe das suas falhas de caráter, mas Deus sabe, de forma muito completa. Então, uma das funções desse trecho do Evangelho é nos confrontar onde precisamos nos corrigir. E voltando ao versículo, o primeiro versículo que o irmão destacou, gostei demais. Se vossa justiça não excederem muito. Como é que eu vou saber se está excedendo ou não? Deixa eu olhar as exigências éticas do reino e ver onde é que eu estou falhando. Falhando no secreto, né? Por que é importante falhar no secreto? A maioria esmagadora de nós, eu em primeiro lugar, se arrepende quando é confrontado, né? Só se arrepende quando é confrontado. Em primeiro lugar, eu, porque hoje, né? Davi foi antes de mim. Ele se arrependeu quando foi confrontado por Natã, né? Enfim, se a palavra me confronta no secreto, onde eu pequei no secreto, e eu me arrependo lá, Deus é glorificado. Esse é o objetivo do Evangelho, né? Não é expor ninguém, é corrigir a gente. Perfeitamente. Mas que a gente não gosta de ser corrigido. O senhor falou de um livro, o senhor está escrevendo um livro? Sim, esse livro, A Ética do Reino, ele foi lançado, né? Mas só que eu não trouxe ele ainda porque não tem ainda o livro físico. Já foi publicado. A gente vai publicar uma foto dele. Isso, tá? perfeito. E em breve estará disponível para os... Já está disponível. Quem quiser comprar, já pode comprar. Não sei se eu posso falar o nome. Pode comprar pelo Clube dos Autores. Esse livro, A Ética do Reino, pastor Jonatas Rodrigues, e também pode depois pela Amazon, tem várias livrarias vão estar lançando ele. Por que o irmão escreveu? Eu escrevi justamente por uma reflexão que eu tenho feito a respeito da atualidade. A questão, a crise ética, ela se tornou um tema urgente na minha visão. Ele é urgente porque nós estamos vendo que
a igreja brasileira, ela está crescendo demais. Está crescendo. Para alguns, está inchando. E hoje nós vemos pessoas que estão... Essa semana mesmo eu estava conversando com um rapaz, que ele tem famílias no Rio de Janeiro, ele estava falando sobre aqueles problemas do Rio de Janeiro, que tem enfrentado, de violência, corrupção, tráfico de drogas. Aí ele estava falando para mim: pastor, o senhor sabia que tem igrejas lá no Rio de Janeiro que tem obreiros que estão dentro da igreja, são obreiros, mas continuam sendo envolvidos com tráfico de drogas? Eu falei: essa eu não sabia, para mim é novidade. Ele: pois é, acontece isso lá. E eu falei: meu Deus, olha a necessidade da igreja resgatar o ensino ético, né? Que existe para nós um muro de separação muito grande entre o velho homem e o novo homem. Tem que haver um ensino nesse sentido. E o que nós temos visto hoje, não estou condenando a igreja, estou dizendo que muitas igrejas são cultos que parece mais assim um entretenimento. Por exemplo, as pessoas vão para o culto, louva a Deus, é uma maravilha, é um louvor lindo. O pastor às vezes traz uma mensagem, mas a mensagem muitas vezes do pastor é mais focada no dia a dia. E muitos estão assim, despreocupados com o ensino. Uhum. É necessário nós resgatarmos essa visão do ensino, Quer ver? da questão da mudança de caráter. E mudança, assim, quando a gente fala de mudança, mudança. Por quê? Uma das coisas que mais nos envergonha, que poucas vezes a gente aborda, é que a maioria esmagadora das vítimas de violência doméstica são evangélicas, cujos maridos são crentes e boa parte deles oficiais da igreja. Então, isso é vergonhoso. Isso é um absurdo. E não é novo. Há muitos anos atrás, eu fui pastor de um promotor da Vara da Infância e Juventude, na época da FEBEM, faz tempo. E ele falava assim: a maioria esmagadora dos internados da FEBEM vem de lares evangélicos. Meu Deus, isso é verdade. Eu já tive essa experiência como advogado, infelizmente. Atuei algum período no criminal e eu ia fazer algumas visitas. E chegava lá, o que tinha de filho de crente é assustador. É uma realidade lamentável. E justamente por esse motivo, por falta de propósito do ensino. Porque se nós ensinarmos, tivermos o foco em ensinar realmente a criança no caminho que deve andar, como a palavra de Deus fala, quando ele crescer, dele não se desviará. Então, muitas vezes, alguns irmãos não se preocupam com essa questão, detalhes. São detalhes de ensinamento. Eu tive uma experiência positiva com um filho meu, sempre eu procuro ensinar para eles, respeite o próximo. Começa entre os irmãos, respeite o seu irmão, respeite os limites, cada um, não zombe do seu irmão, não faça bullying. E hoje nós temos problemas gravíssimos com bullying, ainda continua, infelizmente, nas escolas, e outros problemas maiores, que tem professores que nem querem ser mais professores. Eu conheço professores que já disseram para mim: pastor, eu não quero mais ser professor, não dá. Não existe respeito algum, porque isso já vem de dentro do lar. Se o filho não aprendeu a respeitar o pai e a mãe como uma figura de autoridade, ele não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar a polícia. Inclusive, nesse caso do Rio de Janeiro, parece que 33% dos que, naquele confronto que houve, que muitas pessoas morreram, 33% eram filhos sem pais, não tinham o nome do pai no registro de nascimento. Aí eu percebi que isso é uma dificuldade imensa. Eu sei que existem mães heroínas que fazem o papel de pai e de mãe, mas a figura paterna é essencial, por quê? Porque ele é a figura de autoridade. Então, o filho que ele tem uma figura de autoridade e aquele pai exerce de fato a autoridade, dificilmente ele vai ter problemas em respeitar uma autoridade, uma figura de autoridade. E nós vemos que esse é o problema. Então, as pessoas hoje não respeitam mais uma às outras. E daí descamba para violência, corrupção. É como se fosse uma coxa de retalhos que vai se aumentando e cada vez pior. E esse meu filho, uma vez, ele era menino, ele tinha 8 anos, na escola fizeram um desenho, uma caricatura, e começaram a zombar de uma aluna. E falaram: todo mundo vai assinar essa cartinha aqui,
dizendo que ela é isso aqui, que era uma figura que tinham criado sobre essa garota. E quando chegou nele, aí ele se recusou, falou, não vou assinar. Aí pressionaram ele, não, todo mundo tem que assinar. Ele falou, não, eu não vou assinar isso aí, não vou assinar, não concordo e não vou assinar. E aí só sei que isso depois deu um problema imenso, né? Porque a menina ficou muito mal, começou a chorar, e deu um reboliço, teve que chamar os pais. E todos os alunos que assinaram foram advertidos. E só ele e uma menina da sala não assinaram, se recusaram a assinar. E aí eles foram elogiados, né, pela professora pela atitude. Eu falei, é uma pequenina coisa, mas eu digo assim, que isso se reflete nas maiores. Claro. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não é tão pouco assim, viu, pastor? Verdade. Não é tão pela pouco realidade, assim. pela faixa etária, pela Exato. circunstância. Né? Pelas circunstâncias, ele resistiu à onda. Exatamente. Era mais fácil ser assinado, como todo mundo foi no embalo. Não, ele marcou presença. Isso Exatamente. não foi fácil. Não foi fácil. Naquele momento, na pressão, não foi fácil. Mas eu acredito que isso foi fruto de um ensinamento, de que ele tinha aquilo enraizado. Então, por isso que eu digo que o ensinamento é essencial. Quando a gente tem algo enraizado no nosso coração, nós levamos para qualquer lugar. Foi o que aconteceu com José do Egito. Mesmo longe da sua casa, ele tinha algo enraizado no coração dele. E não mudou o caráter dele de forma alguma. Mas foi parar na cadeia, pastor. Mas foram motivos, né? Não, eu vou, logo depois do intervalo, eu vou retomar essa questão. E vou retomar a questão mais, assim, polêmica do Sermão do Monte, que é quando Jesus fala para abençoar o que persegue, orar pelo que te maldiz, pelo que te agride. E Paulo, em Romanos 12, já estou adiantando para o senhor ir pensando, vai falar assim, Jesus ensinou isso, então se o teu inimigo, meu irmão, minha irmã, tiver fome, é você, meu irmão, minha irmã, que vai matar a fome dele, que vai matar a sede dele, você que vai socorrer o teu inimigo. Misericórdia. Enfim, mas isso fica para depois do intervalo. Deixa eu chamar aqui a atenção dos meus queridos irmãos e das minhas queridas irmãs a respeito da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Olha, a AGRADE reformulou os cursos, eles estão muito bons. Quem já fez a AGRADE presencial, entre em contato, liga lá 3115-0819 em São Paulo, durante a semana, né, no horário comercial, você liga, você vai se informar. O Herbert fica falando lá que mudou tudo, é verdade, né? Eu fiz a grade em tal época, qual é a diferença? Você vai ver, você vai querer fazer o curso de novo, está realmente muito bom. E tem 2 níveis de diferença. Tem o básico, que não é nada básico, ele é muito bom, muito denso, e tem o análise bíblica, onde livro por livro da Bíblia é analisado, né, nos seus pormenores. Então, por quê? Porque nós entendemos que é preciso conhecer a palavra de Deus. Se não soubermos manejar bem a espada do Espírito, nós vamos ser vencidos. A Agrade está aí para te ajudar. Os cursos são em plataforma de ensino à distância, portanto, em qualquer lugar você pode acessar as lições e estudar, tá bom? Quem quiser pode pegar essas informações pela via digital. É entrar no site agrade.com.br e você vai ter essas informações. E nesse caso, depois de visitar o site da Agrade, dá uma passadinha no site da RIT TV, né? Para que você possa conhecer melhor tem gente que só conhece o Vejam Só, né? Então, conhecer melhor o que a RIT faz e nos ajudar a fazer uma TV cada vez melhor. Mandando sua sugestão, sua crítica, dizer o que você gostaria de ver, né, ou quem você gostaria de ver entrevistado, por exemplo, que temas e assim por diante, tá bom? A gente volta já, inclusive com as fotos de quem está nos assistindo. Estamos com o programa Vejam Só no pedacinho que eu mais gosto, que é aquele que você manda a sua foto e a gente se conhece, né? Você já está cansado de me ver, cada vez mais velho, né? Cada vez mais velho, mais feio e mais esquecido.
Agora, se você está zombando de mim, deixa eu te falar uma coisa, né? Lembra daquela tabuleta que eu já mencionei? Pastor, uma vez eu fui num bar tomar um café. Aquelas cafeteiras bem antigas. Tinha uma placa assim. Se o café estiver velho, frio e fraco, não diga nada a ninguém, porque você vai ficar assim também. E eu vejo que isso é uma grande verdade. Então, se você fica zombando de mim, ó, você também vai ficar que nem eu, viu? Então, antes de ficar que nem eu, manda a sua foto para cá, quando você ainda tá bonitão, bonitona. E aí, quem sabe, você pode ser sorteado, sorteada, para ganhar os nossos brindes. O Shopping do Povo, o Shopping de Quem Sabe Comprar, ele é o fornecedor dos brindes que a gente dá para os nossos telespectadores. Tá aí a dona Eliana, gerente do shopping, esperando você. Você chegar e falar assim, ó, eu assisto aquele chato do Heber Cocarelli no Vejam Só. Você vai receber tapete vermelho, né? Ela vai te indenizar por me assistir. Então, vai ser muito bem assistido, você vai ser muito bem atendido, muito bem atendida lá. É bem em frente à Igreja da Graça, aqui em São Paulo, a menos de 100 metros da estação metrô Praça da República. Muito fácil de chegar aqui, você assiste a reunião, depois vai ao shopping e você vai ficar muito edificado lá, tá bom? Muito bem, vamos ver as fotos de hoje. A primeira vem de Curitiba, no estado do Paraná, né? O Deolir e a Ana Cleide, olha só que bacana. Deus abençoe vocês, viu, Deolir, Ana Cleide, muito obrigado pela audiência, Deus continue enriquecendo e abençoando Curitiba. Em Diadema, na Grande São Paulo, a Maria Edinalva é nossa telespectadora. Obrigado, Maria. Você que mora perto de São Paulo, quiser vir assistir a gravação do Vejam Só, você tem esse direito. É só entrar em contato pelo Facebook e combinar o dia e a hora para você assistir aqui no nosso estúdio a gravação do Vejam Só. E na capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né, que está meio chacoalhada lá, tadinha, com toda essa crise, a Terezinha é nossa telespectadora. Um grande abraço para você, Terezinha. E você que está me assistindo, faça igual a Ana Cleide, a Maria Edinalva, a Terezinha e o Deolir. Bate a foto enquanto o programa está no ar, né? Então, o programa vai ser o cenário. Faz isso, tá bom? Manda aqui pelo Facebook ou pelo Instagram e você já vai estar concorrendo. Obviamente, tem que dizer o seu nome, né? E de onde você é, tá bom? Vamos lá. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, é o nosso entrevistado de hoje, está falando sobre a ética do reino, o livro que ele escreveu, a respeito do Sermão do Monte. Pastor, conforme eu avisei antes do intervalo, no Sermão do Monte, Jesus fala muito de abençoar quem nos amaldiçoa, quem nos maltrata, quem nos persegue. Como é isso? Perfeito. Esse tema realmente é muito delicado, porque exige muito equilíbrio e renúncia. Quando alguém é amaldiçoado ou perseguido por alguém, a tendência nossa é revidar na mesma moeda. Essa é a natureza nossa humana. Mas Deus quer que nós coloquemos isso nas mãos dele. Isso significa confiar em Deus, porque Deus fala que nós não devemos nos vingar. Ele fala, minha é a vingança, eu retribuirei. Isso significa que você tem um relacionamento pessoal verdadeiro, real com Deus. Quando você entende que você não tem que se vingar dos seus inimigos, é Deus que vai fazer isso. E da proporção certa, da maneira certa e no tempo certo. Então, não significa que os seus inimigos vão sair impunes de uma situação, de um prejuízo que lhe deram, que lhe causaram. É claro que tem algumas coisas que, por exemplo, se há algo dentro da legislação penal, civil, em que alguém causa um dano a outrem, você tem o direito, né, dentro da lei, de ser ressarcido, de buscar uma reparação. Isso é perfeitamente factível, cabível. Mas, no momento em que você vai fazer justiça com as próprias mãos, nem a própria lei permite isso. Nem a própria lei permite isso, né? Então, você tem que entregar isso às autoridades. As autoridades, o Estado é que vai agir contra aquela pessoa.
E mesmo no campo espiritual, é a mesma coisa. Deus é o justo juiz, ele é a autoridade. Então, se algo aconteceu na sua vida, digamos assim, no aspecto moral, espiritual, que às vezes você nem consegue provar aquilo para levar à justiça comum, né, humana, que Deus até fala para não levar os irmãos em juízo quando for questões internas da igreja, resolver entre os irmãos, ali vai ter uma espécie de tribunal dentro da igreja composta por anciãos, por irmãos experientes que vão julgar algumas situações. Mas tem situações que você tem que, de fato, entregar a Deus, que Ele é o justo juiz, Ele está vendo todas as coisas e Ele é que vai agir naquele caso. É assim que funciona. É nesse sentido. O senhor é muito bonzinho. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, se eu puder não reagir, se eu conseguir não reagir, tá bom. Mas o que eu vejo no Evangelho, e depois Paulo vai muito mais adiante, eu tenho que abençoar quem me prejudicou. Abençoar, orar pela pessoa, e não amaldiçoar, né? Não pedir. Né? Tem uma piada muito horrível entre árabes, né? Diz que havia 2 vizinhos árabes que se odiavam, e passavam décadas e o ódio só aumentava. Aí um anjo, né? No mundo árabe, os anjos atuam bastante. O anjo foi lá e falou para um deles. Falou: é o seguinte, nós vamos acabar com essa história aqui. Você vai pedir o que você quiser e Alá vai te dar. O que você quiser. Pode pedir o mundo, Alá vai te dar. Só tem um detalhe. O que você pedir, Alá vai dar em dobro para o teu vizinho, teu inimigo. Sabe o que ele pediu? Me faz cego de um olho. Olha aí. Você entendeu? Então, eu não posso pedir para o meu opressor ficar cego. Eu tenho que abençoar o bendito lá. Né? E Paulo vai falar assim, se ele tiver fome, é você que vai ajudar. Se ele tiver sede, é você que vai socorrer. Ah, pastor, tem dó. E se eu conseguir me omitir, ficar sem me vingar, já não está bom? Não, eu tenho que abençoar. E você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele, né? Então, é como se diz o ditado, olha, cada um dá o que tem, né? Eu lembro daquela história de uma vizinha que ela odiava a outra vizinha, tinha aquele ódio mortal pela vizinha, e um dia ela fez como se fosse um presente, mas encheu de estrumes, tudo que não prestava, e mandou para essa vizinha de presente. Aí essa vizinha, ao receber esse presente, ela abriu, ficou assustada, aquele cheiro horrível, e ela falou: minha vizinha me mandou isso. Aí ela falou: bom, eu vou fazer o seguinte, cada um dá o que tem, né? Eu vou lá no meu jardim. Ela foi no jardim, pegou as melhores flores, as flores mais perfumadas, as rosas mais perfumadas, fez uma embalagem e mandou para essa vizinha. Essa vizinha ficou tão envergonhada pela sua atitude, né? Então, é justamente nesse sentido de não aumentar o mal que nós já temos, né? Imagine se Deus liberasse o olho por olho, o dente por dente, não deu certo, né? Não. Foi só... como diria, acho que foi Gandhi que disse, né? Se nós praticarmos o olho por olho, dente por dente, vamos acabar todo mundo banguela e todo mundo cego. Essa é a verdade, porque isso não vai ter fim. Então, o ideal de Deus é que nós venhamos a ser modelos, exemplos, para envergonhar essas pessoas que agem dessa maneira. Claro que isso depende de renúncia, depende de dependência em Deus, depende de muita confiança na providência divina. Que Deus, ele diz claramente, minha vingança, eu retribuirei. Então, é Deus que vai ser justo de trazer justiça sobre alguém que está fazendo mal, e vai chegar. Essa é a verdade. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quando a pessoa tem essa consciência de que o que eu semear, eu irei ceifar, ela começa a só semear bem. Porque ela sabe que Deus vai trazer o bem para ela. Eu insisto aí na história de José justamente por isso.
ele podia se vingar dos próprios irmãos, não poderia? Oh! Ele estava com todo o poder na mão, mas o caráter dele era aquele. Ele era misericordioso. Ele estava ali, Deus colocou ele naquela posição justamente porque Deus sabia quem ele era. Então, quando alguém tem essa visão de que o que eu estou praticando, a providência divina está vendo tudo, Deus está contemplando todas as coisas, e Deus, no tempo certo, vai me recompensar, a sua tendência é sempre agir dessa maneira, da forma que Deus quer que nós ajamos. É essa a minha visão sobre esse tema, né? Uma grande verdade. Pastor, o Senhor Jesus termina o Sermão do Monte contando uma história. Antes de abordar a história, eu vou lhe fazer uma pergunta, que ficou meio no ar, né? Os ideais do Sermão do Monte, eles são realizáveis ou eles são apenas um sonho, um alvo para a gente perseguir e tal, sabendo que nunca vamos alcançar? Não, eles são realizáveis, com certeza. Tanto que nós vemos exemplos de homens de Deus que viveram dessa forma. José, nós temos muitos exemplos. Daniel, né, no reino da Babilônia, poderia ter se corrompido, mas ele se manteve íntegro, com caráter íntegro. Nós vemos, assim, em relação a não revidar a violência, não amaldiçoar, nós vemos o exemplo de Estevão, que foi apedrejado, era um servo de Deus, e ele teve a mesma atitude que o Senhor Jesus. Ele falou, não lhes impute esse pecado. Ele poderia amaldiçoar, praguejar, mas não, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram transformadas através de um relacionamento pessoal com Deus. Então, é nessa visão que nós queremos que as pessoas entendam. E quando, muitas vezes, a pessoa está vivendo no seu dia a dia, ela se esquece de que Deus, ela está num Big Brother, né, na prática. Ela está sendo vigiada constantemente, no seu secreto, como o Senhor disse, né? O nosso secreto, quem vê é Deus. Então, Deus vê as nossas atitudes, Deus vê as nossas intenções. Então, a pessoa, às vezes, ela comete um erro, mas Deus conhece a intenção daquela pessoa que cometeu um erro. Todos cometemos erros diariamente, mas Deus sabe a da nossa intenção, de que é acertar. Então, acredito que o Sermão do Monte, ele é factível, ele é possível, mas sabemos que vamos tropeçar em muitas coisas. Vamos errar todos os dias, mas Deus está vendo a nossa intenção de acertar. querer acertar. Querer acertar o alvo. Eu quero acertar o alvo, Senhor. Deus está vendo essa intenção. Eu errei, falhei, mas Deus está vendo. A minha intenção é seguir o ensinamento dele. Jesus vê isso, acredito. Eu quero querer, viu, pastor? Eu quero querer acertar. É verdade. Como diria o Chaves. Bom, Jesus termina falando de duas casas, uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia, e que quando as duas enfrentaram a mesmíssima tempestade, igualzinho, os detalhes são os mesmos para uma casa e para outra, só que só uma casa ficou, a outra caiu, literalmente. E a casa que caiu é a de quem ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica. É verdade. Então, você conhece o Sermão do Monte, você ouviu as palavras de Jesus. Se você praticar, vai vir tempestade. Ela é inevitável, mas a casa vai ficar. Agora, se você não praticar, você ouviu, conhece, mas não pratica, a casa vai cair. Verdade. Pastor, como é que a gente faz para comprar seu livro? Então, pode entrar nas redes sociais, no Clube dos Autores. Hoje eu sei que está disponível, porque ontem eu fiz um pedido desse livro. E também depois vai estar disponível na Amazon e em outras plataformas também. Perfeito. Muito obrigado pela participação do senhor. Deus abençoe. Prazer foi meu, alegria. Vamos ver o resultado da enquete? Você crê que a ética ensinada no Sermão da Montanha é factível no mundo de hoje? Vamos lá? Opa! 83% disseram que sim, uau! 11% disseram que não é factível não e 6% desconhecem. Muito bom. Deus abençoe vocês. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos juntos logo depois do Jornal das 22 em mais um, vejam só, entrevista. Até lá.